Você falou de lesões em algumas estruturas e a relação que tem com a memória. A gente conhece dentro da neurociência um caso bastante famoso, que é do paciente HM. Quão importante é a história do HM para o estudo de memória? Bom, o paciente HM, ele foi um paciente muito marcante na história dos estudos sobre memória, que na verdade acabaram levando a essa distinção que eu falei para você agora há pouco sobre memória declarativa e memória não declarativa, ou memória de procedimentos. Esse paciente, ele sofria de epilepsia do lobo temporal, que era intratável com a medicação que se dispunha na ocasião, isso é 1950, 1953, e numa tentativa de ajudar esse paciente, o que os neurocirurgiões da época propuseram para ele foi fazer uma ressecção, uma remoção daquela região do sistema nervoso que originava a atividade epiléptica. Então, como a atividade epiléptica era gerada numa região do sistema nervoso que foi identificada, se propôs ao paciente remover aquela porção do sistema nervoso, porque quem sabe com isso a sua epilepsia seria reduzida ou eliminada. E ele concordou com essa cirurgia e efetivamente se fez a remoção bilateral de porções do lobo temporal medial. E do ponto de vista da epilepsia, a cirurgia deu certo porque a quantidade de ataques que esse paciente passou a ter após a cirurgia foi muito menor. Do ponto de vista da epilepsia em si, ele voltou praticamente a uma vida normal. Porém, surgiram manifestações nas funções de memória desse paciente que foram muito marcantes, chamaram muito a atenção das pessoas que tratavam com ele na ocasião. Por exemplo, se esse paciente mantivesse uma conversação com você, como essa que nós estamos tendo, por alguns minutos você pensaria estar diante de uma pessoa absolutamente normal. Ele era capaz de falar fluentemente sobre assuntos do seu interesse, por exemplo, ele falava muito de uma viagem que ele queria fazer para a Cidade do Cabo, ele falava das suas experiências do passado, então ele aparentemente era perfeitamente normal nas suas funções de memória, era inteligente, fazia cálculos, guardava informações por curtos períodos de tempo. No entanto, se depois de conversar com ele 5, 6 minutos, você saísse da sala e depois voltasse e tentasse resgatar a conversa que você tinha tido antes com ele, ele simplesmente diria que nunca te viu, que não te conhece. E assim era com as pessoas que tratavam o paciente, quer dizer, todas as vezes que ele encontrava com essas pessoas, ele falava muito prazer, mesmo depois de centenas de vezes encontrando essas mesmas pessoas. Ou seja, ele passou a ter uma deficiência de memória, na formação de memória, dessas memórias que a gente é capaz de fazer relatos verbais. Se ele lesse uma revista, ele poderia ler a mesma revista dezenas de vezes, centenas de vezes, levando aquilo como uma grande novidade. Aquilo era uma grande novidade para ele, ele não era capaz de lembrar minutos depois que ele tinha já lido aquela revista. Mas para os livros que ele já tinha lido antes da cirurgia, das pessoas que ele conhecia antes dessa cirurgia, ele conseguia reconhecer e se lembrar normalmente? Sim, dependendo de quanto tempo ele tinha tido essa experiência antes da cirurgia. Então vamos considerar que este é o momento da cirurgia, então a partir do momento da cirurgia, daí para frente no tempo, ele não era capaz mais de formar novas memórias. Mas se você retornasse no tempo, então informações que ele tinha arquivado, digamos, até 6 meses antes do momento da cirurgia, ele lembrava muito pouco. À medida que você retrocedia mais para memórias mais antigas dele, por exemplo, para 2 anos, 3 anos, ele lembrava perfeitamente bem. Então você teria aí uma amnésia retrógrada temporalmente graduada. Porque à medida que você se afasta no tempo do evento cirúrgico, ele vai lembrando cada vez mais as coisas que ele experienciou no passado. Então, isso levou à sugestão de que as estruturas do lobo temporal medial que foram removidas nesse paciente participariam do processo de formação daqueles bancos de memória mais estáveis a que a gente já se referiu. Esse gradiente, então, é porque as memórias mais antigas elas estão mais fortalecidas. O que se pensa é que essas estruturas que foram danificadas no paciente, elas eram necessárias para
completar o processo de arquivamento. Então, tá certa a sua afirmação no sentido de que as memórias mais antigas estavam formadas de forma mais estável, porque essas estruturas puderam desempenhar o seu papel de arquivista por um período de tempo maior. Como para as memórias que ocorreram pouco tempo antes da cirurgia, essas estruturas não tiveram tanto tempo para desempenhar o seu papel de arquivista, essas memórias estavam menos bem arquivadas. E o fato é que a partir do momento da cirurgia ele simplesmente não era capaz de formar novas memórias desse tipo que é declarativa. Mas o aspecto interessante sobre esse paciente, por isso ele foi tão paradigmático para a neurociência e os estudos de memória, é que ele, não obstante não fosse capaz de se lembrar desses episódios vivenciados a partir do momento da cirurgia, ele era sim capaz de aprender uma série de habilidades. Por exemplo, se você pedisse para ele desenhar uma estrela entre duas outras estrelas, usando um espelho como forma de desenho, no começo ele errava muito porque, você sabe, o espelho inverte a imagem e o indivíduo vai fazer um movimento, ele faz um movimento deslocado 90 graus em relação ao sentido que ele gostaria de fato. Mas à medida que ele ia treinando, a usar o espelho como forma de desenhar a estrela, o que acabava acontecendo, ou o que acabou acontecendo, foi que ele adquiriu a habilidade. O mais surpreendente é que ele adquiriu a habilidade tão bem quanto qualquer pessoa normal adquiria, e mais do que isso, ele reteve essa informação por prolongados períodos de tempo. Ou seja, ele tinha uma dificuldade enorme de formar novas memórias, mas certas informações ele guardava muito bem e tão bem quanto qualquer pessoa normal. Por exemplo, suponha que ele não tivesse aprendido a andar de bicicleta quando pequeno. E suponha que depois da cirurgia você pedisse para ele, vamos aqui que você vai andar de bicicleta, e treinasse ao ponto de ele aprender a andar de bicicleta. Então você colocaria o paciente em cima da bicicleta, ele sairia andando sem dificuldade alguma. Mas se você perguntasse para ele se ele sabe andar de bicicleta, ele diria que não, porque ele se recordava das experiências da infância, e na infância ele não sabia andar de bicicleta. Ou seja, ele não sabia que tinha a habilidade de andar de bicicleta, ele não era capaz de declarar que tinha essa habilidade, porque ele não era capaz de formular uma memória declarativa sobre essa habilidade. Mas ele tinha adquirido a memória de procedimentos para desempenhar a habilidade. Na verdade, esse paciente foi tão paradigmático porque foi, na verdade, com base em estudos dele e depois de outros pacientes, que se chegou à noção de que existem, de fato, módulos de memória no sistema nervoso que funcionam de maneira relativamente independente, porém cooperativa.